E aí, do seu lado, tem o médico do trabalho. Hoje você vai saber quais são as 3 principais causas que tiram a pessoa do emprego. Tem gente... uma coisa que eu não sabia, André, transtorno mental. Como tem gente com transtorno mental, né? As doenças emocionais terríveis, né? Tá em terceiro lugar. É o doutor Marcos Mendanha, que vem de Goiás, não é isso, doutor? Bom dia, obrigado pela presença. Claudete, um prazer imenso estar com você e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Ontem foi o Dia da Saúde Mental e, infelizmente, os transtornos mentais têm aparecido com muita frequência entre aqueles transtornos que mais afastam os trabalhadores. A gente fala disso já já. Tá todo mundo louco? Oba! Tô brincando, porque não é loucura e ainda bem que essas doenças foram descobertas. Vamos começar a trabalhar, meu filho? Vamos lá! Bom, e hoje ele veio... Você veio de Goiânia, doutor? De Goiânia. De Goiânia, fez boa viagem? Graças a Deus, Claudete. Muito obrigada por ter vindo, doutor Marcos. Eu quem agradeço. De longe, né? Para participar do nosso programa e nos ajudar aqui, ajudar o nosso público. Porque, de acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, os 3 principais motivos de atestados médicos no Brasil, vocês sabem quais são? Eu vou contar para vocês. Olha, nós temos até um ilustra aí que mostra quais são os 3, se vocês já quiserem colocar na tela, mas são traumas ortopédicos, ferimentos advindos de acidentes, tá aí, não é? Afastamento em virtude de doenças virais, como a Covid-19 e o transtorno mental. E ontem foi o dia, o doutor falou no início do programa, da saúde mental. Esses dados são de 2021, mas sendo de 2021, mesmo assim, esses dados mostraram que a síndrome de burnout tem afastado muitos trabalhadores de suas funções. Que síndrome é essa que a gente ouve falar tanto agora, Brunão? Bom dia. Bom dia. Claudete, um prazer imenso estar aqui. Importante esse debate sobre esse tema. Como nós vimos nesses dados, que são de 2021, mas se mantêm provavelmente inalterados, os transtornos mentais como um todo já estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. A terceira, especificamente. Que coisa, hein? Entre os transtornos, aquele que mais afasta são os transtornos ansiosos, como, por exemplo, o transtorno de pânico, fobia social. Na sequência, vêm os transtornos relacionados a traumas e estressores, como transtorno de adaptação, transtorno de estresse pós-traumático. E na sequência vem os episódios depressivos, onde entra a síndrome de burnout. Conforme a classificação da OMS, que foi divulgada agora em janeiro de 2022, a síndrome de burnout ela é sinônimo de esgotamento, de exaustão, mas não é classificada como uma doença mental propriamente burnout, dita. Eu falei errado, burnout. É burnout. Burnout. Vem do inglês, do verbo burn. E ela é mais frequente em que idade? Ela ocorre em que tipo de trabalhador? Ela é muito democrática. A gente pode dizer Atacar todo mundo. A gente não classifica a síndrome de burnout por categorias. O mundo de hoje, chamado por alguns filósofos de sociedade do cansaço, onde todo mundo busca a performance o tempo todo, é um mundo que também é caracterizado por uma exaustão de uma forma muito democrática. Então, a gente vê esses sinais de esgotamento, exaustão, ineficácia, tanto em jovens. Outro dia li uma reportagem sobre gamers que estavam sendo acometidos por aquilo que ele chama de esgotamento e também entre profissionais como da educação, policiais, profissionais da saúde. Essas são as profissões mais estudadas. Doutor, é possível que empresas deixem as pessoas doentes, ou tipo de trabalho, ou que condições que levam a esses transtornos mentais? Que hoje o que a gente vê muito são pessoas com TDAH também. Sim, é verdade. Do ponto de vista organizacional, existem basicamente 5 fatores que as empresas podem investir no sentido de diminuir qualquer tipo de adoecimento. Isso é bom para a empresa, porque evita afastamentos, né? Evita afastamento, aumenta a produtividade. Existem várias pesquisas nesse sentido. Quais são? Evitar a sobrecarga de trabalho, dar autonomia para o trabalhador exercer o seu trabalho, fomentar um sentimento de comunidade, de apoio mútuo. Por exemplo, um ambiente onde há assédio de qualquer ordem, moral, sexual, é um ambiente extremamente adoecedor. Certo. A empresa precisa fomentar um ambiente amistoso,
onde o trabalho seja agradável. Existem muitas pessoas que têm problemas em casa e que recorrem ao trabalho, justamente por ser um momento de alento, um momento onde ele convive com outras pessoas. A recompensa também precisa ser suficiente. E eu não estou falando apenas das questões financeiras, mas, por exemplo, da recompensa intrínseca. Própria, por exemplo, dos trabalhadores voluntários que não ganham nada, mas se sentem completamente empenhados. Motivados, né? Exatamente. Agora, uma empresa pode ser punida por ter um ambiente doentio? Sem dúvida. De trabalho? Não só pode, como... Esse trabalhador pode punir essa empresa de alguma maneira? Pode entrar com uma ação, dizer que ficou doente por isso? Sim, nós temos a Justiça do Trabalho, que ela recebe ações, milhares de ações, todos os dias sobre isso. E muitas empresas, por conta de sua negligência, acabam sendo punidas. Agora, a gente vê também que, por outro lado, tem muito trabalhador que não gosta muito de trabalhar, né? Porque é um emprego, mas não quer trabalho. Então, vive arranjando atestado. E não vamos fingir que não existem médicos que não deem ou vendam atestados. Você é médico, me desculpe, é advogado também. Mas existe. Que existe, existe. Pode? Não pode. Mas tem. É que nem jogo de bicho. Não pode. Mas vou falar que não tem? Estou mentindo? Tem. E tem também esses atestados falsos, né? Mas que sejam verdadeiros. Quantos atestados num ano ou num mês um trabalhador pode fornecer à empresa? Não há essa quantia de forma generalizada. Há casos estipulada específicos. Na lei? Não. Na CLT? Por exemplo, a CLT diz que uma vez por ano, para fins de doação de sangue, ele pode deixar de comparecer ao serviço. Ela diz que, por exemplo, para acompanhar um filho de até 6 anos de idade, uma vez por ano ele pode deixar também. E existem algumas outras, como, por exemplo, alistamento militar, casamento, onde você tem... Mas estou dizendo, aquele que está doente toda hora. A empresa pode mandá-lo embora por isso? Essa pergunta é extremamente importante, porque corre-se a notícia que uma empresa não pode recusar o atestado, independente de onde venha. E você citou uma pauta importantíssima, que são justamente os atestados falsos. Bons e maus profissionais existem em todos os lugares, na medicina não é diferente. E esses atestados falsos ocorrem. Por isso que a empresa precisa ter uma trava. Segundo a legislação, Lei 605 de 49, tem mais de 70 anos a legislação, existe uma hierarquia de atestados. De tal forma que o primeiro da hierarquia é o perito da Previdência, depois o médico da empresa, depois o médico que assiste o trabalhador. Então, dentro dessa hierarquia, se um trabalhador recebe um atestado, por exemplo, de 15 dias, e leva ao médico da empresa, e ele observa o trabalhador, analisa o trabalhador, faz o exame clínico do trabalhador e entende que esses 15 dias não são necessários, uma vez que conhece o posto de trabalho dele, ele pode alterar esse prazo para 5 dias, para 2 dias. Então, a empresa pode passar esse atestado e esse funcionário por outros médicos? Sim, o médico da própria empresa normalmente, inclusive, ele pode negar o atestado. Ah, é? Sim. Então pode ser negado. Agora, atualmente que a Covid, não estou diminuindo a doença, muito pelo contrário, né? Que vitimou tantos brasileiros. Mas tanto é que estão fazendo uma vacina agora, já está em estudo, está sendo desenvolvida, que junta a vacina da gripe com a vacina da Covid. Então, ficou menos letal, né? Quantos dias tem um atestado quem tem Covid atualmente? É variável, isso a gente não vê, não existe um protocolo. Normalmente se afasta 10 dias, mas isso vai depender de cada paciente. É importante você lembrar, até como curiosidade para quem está nos assistindo, que no ano de 2020, os atestados por Covid, eles sozinhos eram o 5º lugar em termos de afastamento. 2021 já foi para 24º lugar, em virtude da vacinação, a imunidade que aumentou. Graças a Deus a coisa vai ficando mais leve. Doutor, ainda uma outra coisa que eu acho que as pessoas ficam querendo saber em relação à medicina do trabalho é quanto à licença médica, né? Essa licença médica, por quantos dias a empresa tem que pagar? É verdade que são só 15 dias? Depois, o que brasileiro costuma dizer, entra na caixa? Exatamente. Os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa, via de regra, e após isso será o INSS quem vai custear. Os primeiros 15 dias são feitos mediante atestado médico, não há necessidade de avaliação da Previdência. Quando passa os 15 dias e o trabalhador tem direito a esse benefício, aí a gente chama de licença médica ou algum benefício. Então, ele é dado pela própria Previdência. Tá. E eu posso te perguntar ainda, quando é considerado abandono de trabalho? Claro.
A súmula 32 do TST diz que a partir de 30 dias, sem aparecer no trabalho e também não justificar isso, você já incorre no abandono de emprego. E o que acontece com o trabalhador? É um motivo de justa causa de rescisão Não do recebe contrato nada. de trabalho. Quando ele é dispensado por justa causa, todos os direitos, muitos direitos acabam sendo suprimidos. Né? Doutor, eu queria agradecer, doutor Marcos, mais uma vez a sua presença, participação, especialista em direito do trabalho, médico, doutor Marcos Medanha, que vem lá de Goiânia participar do nosso programa. E tá aí, ó, é @professor Medanha. Querendo saber qualquer coisa, entre no Instagram, tem mais informações por lá. Obrigada, meu beijo ao pessoal de Goiás que eu amo.